Mulheres no Parlamento está de volta. Hoje estamos falando sobre os apátridas, os filhos de brasileiros que nascem no exterior e não têm nacionalidade. As convidadas são a deputada Rita Camata e a Denise da Veiga Alves, do Movimento Brasileirinhos Apátridas. Deputada, ainda falando sobre a proposta de emenda à Constituição que quer tentar resolver esse problema, o legislador se preocupou em resolver o problema de quem já está sem nacionalidade e não apenas os casos futuros? Olha, a emenda constitucional que foi aprovada na Comissão Especial prevê não só para todos os filhos de brasileiros que estão no exterior registrar e ter a nacionalidade, como também esse período de 94 até 2002, a lei é retroativa, assegurando também a esses 200 mil, né, que é a estimativa que tem de brasileiros que não tiveram assegurada a nacionalidade inata também. E simplificou tudo, que é o que a maioria dos países fazem, né? Ser filho de brasileiro, vai no consulado, vai na embaixada, ao fazer o registro você tem a nacionalidade. Que é muito triste, eu fico imaginando essas famílias que saem daqui, não dominam a língua do país para onde vão, muitos vão trabalhar e trabalhar mesmo, poucos vão estudar, né? Sem a relação, um laço com a família, que a maior parte dos membros da família ficam no Brasil e não tem nem direito a ter a nacionalidade. E famílias, o Denise estava colocando, né, que o pai é brasileiro e a mãe é brasileira, esses não têm nacionalidade nenhuma. Se você é casado com um suíço, pode ter opção da nacionalidade suíça, se é com italiano, o pai ou a mãe, você pode ter uma nacionalidade brasileira. Eu vou te falar, é duro. Eu tive minha gestação em Brasília, do meu último filho que está com 6 anos. Quando eu fui ter um parto, eu fui fazer lá no Espírito Santo. Que é lá que está a minha raiz, é lá que está a minha origem, que está a razão de eu estar em Brasília hoje. Então eu fico imaginando, projetando isso para a vida de famílias que saem do país. Deve ser muito mais sofrido e doloroso. Então o que a gente está trabalhando é para estar agilizando, foram 7 anos entre sair do Senado a matéria e hoje está sendo apreciada na Câmara. É muito longo esse tempo. E o esforço que nós estamos fazendo é para ainda nesse semestre nós estamos votando pelo menos o primeiro turno. Como emenda constitucional você tem que votar o primeiro turno, depois tem que votar o segundo turno e a promulgação. Eu quero dizer que antes eu queria e estava fazendo esforço para ser nesse semestre já a promulgação. Com a entrada da reforma do sistema eleitoral e o número grande de medidas provisórias que tem tramitando, eu já estou vendo que nós vamos ter dificuldade, mas estamos trabalhando com os líderes e toda semana a gente está indo lá, olha, vamos tirar um espaçozinho, uma matéria que tem unanimidade, não tem curso nenhum, vai ter uma questão de humanidade, está agilizando essa votação. E eu estou muito confiante que a gente possa estar aí ainda nesse semestre, se não promulgando, mas pelo menos votando o primeiro turno no plenário e quem sabe votando o segundo, né, Denise? Agora, Denise, que embaraços, assim, ou que problemas essa situação causa para as crianças e para as famílias na prática? Bom, é sempre importante quando você mora num país que não é o seu, ou num país que só o seu pai ou a sua mãe são nativos de lá. Eu falo pelas crianças que moram no exterior, não o caso da minha filha, ela nunca morou fora, né? Ela nasceu fora, mas veio pra cá. Por exemplo, os filhos dos amigos que eu tenho, os amigos brasileiros que eu tenho na Suíça, ou outra pessoa que eu conheci agora dentro do movimento no Japão e etc, né? Que a gente está trocando bastante informação, porque em cada país a situação é um pouco diferente. Você falava que no Japão, onde tem uma comunidade muito grande, né, de brasileiros trabalhando, a situação é gravíssima, né? Principalmente no Japão, porque apesar de serem descendentes de japoneses nascidos no Brasil, que estão trabalhando no Japão, eles não têm a nacionalidade japonesa, eles não têm esse direito. Os filhos, netos de japoneses que nascem fora do Japão, isso já historicamente, até pela condição geográfica do próprio país, não tem esse direito. Então, as crianças que nascem filhas de pai e mãe brasileiros no Japão são brasileiras temporárias, né? E atingindo a maioridade com 18 anos para o Brasil, elas passariam a ser apátridas, no caso de não aprovação da PEC.
passariam, né? Porque eu também estou muito confiante que a gente vai conseguir vencer essa batalha em breve. A maioridade no Japão, ela só se adquire com 20 anos. Então, esses jovens ficariam num limbo, né? Ficariam, já tem todo o problema de adaptação à cultura japonesa, né? Não sei se você sabe, mas a comunidade no Japão, ela vive bastante em guetos, um pouco separada, tem problemas de adaptação porque a língua é muito diferente, a alimentação é diferente, a cultura, né? As pessoas que foram do Brasil carregaram muita brasilianidade com elas e a estrutura social japonesa, ela é bastante fechada. Então esses jovens ficam, cresço no Japão, mas eu sou japonês, a mesma coisa na Suíça, cresço na Suíça, mas a minha mãe ou meu pai é brasileiro. Eu falo português com os meus avós, meus primos, vou de férias para o Brasil. Frequento a escola brasileira, tanto no Japão como na Suíça. Na Suíça é a iniciativa dos pais e mães, né, de fazerem associações para divulgar justamente entre as crianças, para cultivar a língua e a cultura brasileira, né? Uma iniciativa que não teve, em princípio, nenhum apoio do governo brasileiro até hoje, que é uma questão voluntária e vem sendo muito bem trabalhada. As crianças ficam, sim, como assim não vou ser brasileira? Daqui a pouco eu não tenho mais direito a esse passaporte. É uma coisa muito estranha. Ainda mais quando acontece entre diferenças de idade, como é no caso da sua família, né? Que um filho não teve nenhum problema e o filho mais novo acabou passando por esse processo todo. Sim, eu tenho uma amiga muito especial em Genebra que foi fundadora e presidente da Escola Brasileira de Genebra. Ela tem 4 filhos. Os 2 mais novos estão nessa situação de brasileiros temporários. Os 2 mais velhos não, né? Agora, deputada, essa situação acaba detonando aí, ou colocando em vista uma outra situação mais ampla, que é como é que o governo brasileiro está cuidando dos brasileiros no exterior. Que análise a senhora faz depois que teve contato com eles para poder relatar a proposta, inclusive, dessa situação entre o governo brasileiro, aqui no Congresso Nacional, precisa um empenho maior para cuidar melhor desses brasileiros, que, como a senhora falou, vão para o país e mandam tantas divisas para cá? Sem dúvida nenhuma, nós tivemos inclusive a audiência pública, onde o Itamaraty esteve presente, o Ministério da Justiça também, e a Denise. E aí foi colocada, a OAB também participou, a necessidade de ter um apoio maior a essas comunidades de brasileiros que se deslocam para outro país. Porque a gente tem que entender que muitos brasileiros hoje estão desempenhando um trabalho lá fora que os nativos não desempenham mais. É o trabalho mais pesado, é o trabalho mais difícil que eles desempenham lá. E se eles não têm nenhum suporte do país, eles ficam mais vulneráveis ainda. Eu acho que é uma lição que a gente tira disso aí. E em outros momentos que nós precisamos dos consulados também, a gente percebe que a relação comercial, ela está sendo fortalecida. Agora, nós estamos deixando de lado a questão do apoio ao ser humano. E que esse trabalho ele tem que ser feito de forma mais objetiva, de forma mais altiva, sabe? Respeitando, valorizando, informando, que eu acho que o maior problema é a falta de informação. Que, aliás, não é um problema só dos brasileiros que estão fora, não. Aqui também no país nós temos uma série de problemas com políticas públicas, porque as pessoas não têm o mínimo de informação, de conhecimento, para fazer a sua obrigação e exigir do outro ou do governo que cumpra com o seu dever. Então eu acho que é um trabalho, o Itamaraty tem uma estrutura boa, né, nos consulados, é fazer com que essas ferramentas existentes, elas possam ser trabalhadas de uma forma mais democrática e mais eficiente para garantir o mínimo, né, de apoio aos brasileiros que saem do país, e sempre com a ideia e o objetivo de voltar, não de fixar a residência e por lá ficar. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse trabalho ele tem que ser fortalecido pelas embaixadas do país, dos mais diversos continentes, né, globais nossos aí, e dos consulados também. No próximo bloco eu vou querer saber da Denise como é que é o trabalho do movimento dos brasileirinhos apátridas e como é que vocês estão se articulando com instituições e pessoas no país inteiro, no mundo inteiro, sobre esse problema. Só um breve intervalo, a gente não demora. Até já.